Algumas vezes a gente tá no trem errado e a gente tá há tanto tempo nesse trem, nesse vagão, e a gente fica com medo de descer na estação e pagar a passagem de volta, porque o nosso ego vai dizer que a passagem de volta é mais caro do que continuar no trem errado. E faz sentido você permanecer no trem errado, sabendo que ele está indo para outro caminho, que não é o que você queria. Ou que naquele momento que você entrou, você até imaginava que queria, mas no meio da viagem você percebeu que não era aquilo. Mas a gente tem um ego que infla e coloca na nossa mente que o preço da passagem de volta para retornar ou para ir para outro destino é caro demais para ser pago. E aqui a gente não está falando de decisões supérfluas. A gente está falando realmente de decisões de vida, que você sabe que se você permanecer, você não será feliz naquilo, ou você não fará ninguém feliz ao seu redor, por estar no trem errado, por estar numa escolha errada. E a gente é ensinado a não desistir de nada, a não abrir mão de nada, mesmo que a gente esteja sangrando diante dessa decisão ou diante da situação. Então, como a gente foi condicionado e ensinado a não desistir, normalmente é assim que a gente permanece numa empresa que não valoriza a gente, que não faz a gente crescer por mais que a gente mereça e tenha condição curricular para isso. Num relacionamento falido, sabendo que você reconhece que mas você aprendeu a permanecer nele a todo custo. Porque se você não continuar, se você não perseverar, se você não persistir, a falida disso tudo é você. É você que agiu errado, independente do que esteja acontecendo. Ou se você está vendo que aquele ciclo de amizade não vai te levar a lugar nenhum, não é uma amizade que te acrescente, que te ponha para cima, que te eleve, que faça você crescer de fato como ser humano e na vida, você também é obrigado a permanecer ali porque são seus amigos, e isso é chamado de lealdade. Mas a gente se esquece que nós temos que ser leais a nós. Primeiramente, quando a gente consegue ser leal no que a gente está sentindo, quando a gente consegue ser leal no nosso pensamento, nos nossos inegociáveis, a gente sim consegue ser feliz, porque ser feliz é um estado de espírito individual. Você é feliz independente das coisas que estejam acontecendo. E automaticamente você transborda o copo da felicidade e todos ao seu redor são felizes com a sua presença, com as suas virtudes, com você, com a sua pessoa. Mas as decisões que interferem em parar o trem e descer na estação para pegar um outro são aquelas decisões que não fazem mais sentido na sua vida. São aquelas situações que você realmente não está vivendo, você está só sobrevivendo àquilo. Não é diferente de ter acontecido uma situação difícil. Todos os dias nós temos desafios para enfrentar, mas aconteceu uma pequena situação que é fácil de solucionar, e aí você já quer pular do trem. Não é disso que eu estou falando. São decisões que realmente influenciam muito em você e na sua vida daqui a 5 anos. São dessas decisões
que a gente está falando aqui. Porque a gente está falando de decisões sérias, de decisões que mexem com a sua felicidade, que mexem com você como pessoa, tá certo? E por mais que você pense que sair. A gente sempre vai botar um exemplo em relacionamento, porque é um investimento muito pessoal e é um investimento com custo muito alto. Mas quando você sai de uma relação de 2 meses, para você, você fala assim: ah, não construí nada, tá. Fala igual, está tudo bem. Foi um período curto ali, não vai fazer diferença na minha vida. Mas quando a gente trata de um relacionamento de mais de 10 anos, de mais de 5 anos, aí você analisa e pensa: nossa, é um preço muito alto. Falando igual essa troca de trem, essa troca de caminhão é um preço muito alto, porque eu já investi tempo, eu já investi energia. Mas de fato, você quer continuar fazendo isso? Você quer continuar investindo essa energia, esse tempo, sabendo que você está no trem errado? Sabendo que tem uma estação logo ali que você pode descer e você pode pegar um outro pro destino que você quer? Muitas das vezes o nosso ego não deixa a gente fazer isso, porque é ele que vai ser o primeiro a falar: você vai perder ou deixar para trás todo esse tempo que você estava realizando essa coisa, ou nesse relacionamento, ou todo o tempo de trabalho que você teve. E isso aqui a gente está falando quando você realmente está no trem errado, tá indo para o destino totalmente oposto do que é para sua vida, do que é para ser a sua vida feliz e plena e com um propósito de fato. Não estou falando aqui, recapitulando, não estou falando aqui de pequenas decisões ali no momento, no furor da ira, não. Eu estou falando realmente de quando você entende que aquilo não é mais para você, que aquele trem, aquele destino não faz mais parte da sua vida. E aí você tem que tomar uma decisão. Ou você continua, mas daí é justamente, são 2 preços altos a se pagar, mas o valor a ser recebido de bônus, com certeza ali varia, porque se você continuar no destino errado, você terá um preço a pagar, que será o seu destino, a sua vida, a sua energia sendo investida naquilo que você sabe e que você sente e que você tem discernimento que está indo para um caminho que não é o que faz mais sentido para você. E o preço alto de, ok, estava nesse trem, vou ter que descer nessa estação e vou ter que pagar outra passagem e não vou conseguir recuperar, não vou conseguir ter estorno daquilo que eu vivi nesse tempo todo. Mas terei a oportunidade de viver novas experiências de fato aquilo que eu quero para minha vida. Então, veja que são 2 situações que você tem que pensar de fato. E aqui acho que entra o fato de que é uma armadilha, ambos os lados, porque quando você fala: eu já estou aqui, vou permanecer aqui e eu não vou perder meu tempo tentando encontrar ou voltar ou achar o caminho certo, ou enfim. E é uma armadilha também no fato de você falar assim: nossa, eu vou ter que ir atrás de algo novo. Mas eu sou da pessoa de que, ok, eu já perdi tempo, já foi, não volta, já foi pago, porque foi pago com investimento, foi pago
comigo, a minha energia já foi investida ali, não volta de fato. Mas eu não quero mais ficar. E eu não vou ficar. Com o passar do tempo, eu criei uma certa facilidade, ainda insisto sim em algumas situações, mas eu tenho uma facilidade de encerrar ciclos. E não é rápido assim dessa maneira. É depois de analisar, de verificar, de faz sentido para mim, não faz, tá drenando uma energia de fato ou não, ou ainda persisto. Persisto porque você tem que ter uma mentalidade muito forte ou você tem que ter certeza dessa troca de trem. É igualmente um conselho que eu dei a uma colega alguns anos atrás, que, enfim, situações de relacionamento, mas foi basicamente qual é a decisão que você consegue arcar? Qual é a decisão que você consegue honrar? É a de ficar? É a de permanecer? É de aguentar e de agir diferente ou pedir para agirem diferente com você? Ou é a decisão de finalizar? Porque as duas têm o seu preço a ser pago, certo? Mas você tem que saber o que você vai aguentar e o que não vai lhe o que vai lhe causar menos danos. Então é basicamente isso. Se você está no trem errado, não tem problema. O problema é aqui. Qual decisão você vai aguentar? Qual o seu ego vai gritar menos? Porque querendo ou não, quando a gente muda de trem, o nosso ego ele grita, porque foi investido tempo, foi investido energia, foi investido ali, de fato. E ele vai gritar no sentido de que, cara, eu fiz isso, não podia, olha o tempo que eu investi, olha o que eu fiz. Mas daí é você que decide se você permanece ou se você para na estação, porque envolve o medo do julgamento. Quando a gente fica com medo de ser julgado daquela decisão que a gente tomou. Porque ninguém vai entender o porquê que a gente desceu na próxima estação. Porque só você que estava vivendo ali naquele trem vai saber o que aconteceu. Só você que trabalhou naquela empresa, você vai saber o que aconteceu para você tomar a decisão de trocá-la. Só você que estava no relacionamento, você vai saber o porquê você tomou aquela decisão e desceu. Então não tenha medo do julgamento, porque quando você, de fato, encontrar ou entrar no trem que de fato vai fazer sentido para você e que naquele momento será o certo para você, é só você que vai. Ninguém vai subir no trem com você. Então, qual trem ou qual estação você desceria ou não? A escolha de descer ou continuar, qual delas você aguentaria? Porque não tem estação errada, sabe? Não tem a estação errada, não. Tem aquilo que faz sentido para você e aquilo que simplesmente não lhe cabe mais. Se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no canal, tá certo? Beijo e até o próximo vídeo.